Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente conversa sobre os impactos que os cortes, o arroxo econômico, ou melhor, na linguagem do governo, o tal ajuste fiscal que está sendo feito pelo governo Temer, como que tudo isso impacta no combate ao trabalho escravo, as piores formas de exploração, ao trabalho decente, e também qual que é a relação disso com as reformas, tanto a reforma trabalhista já aprovada, quanto a reforma da Previdência que o governo quer fazer passar ainda neste ano. Com a gente hoje a Natália Suzuki, ela é coordenadora do programa Escravo Nem Pensar. Obrigada, Natália, por estar aqui mais uma vez com a gente, abordando esse tema que é tão necessário e que muitas vezes ele passa por a gente de forma muito silenciosa, mas ele está presente no nosso dia a dia, infelizmente. E eu me lembro que no último programa, se você não viu, acessa no nosso canal, no YouTube, no nosso site. Na última vez que a Natália esteve aqui, uma das coisas que a gente bateu bastante forte era que a gente tinha uma lista suja do trabalho escravo que não estava publicada. O Ministério do Trabalho publicou e lá aparece o nome de 68 empresas que ainda praticam esse tipo de exploração. Queria que você comentasse um pouco sobre essa lista. Certo. Bom, de fato, na época quando eu vim, a lista não estava publicada ainda. Ela retornou, né, ela voltou a ser publicada pelo Ministério do Trabalho, não sem muito imbróglio, né, foi uma luta bastante grande das entidades, tanto do poder público como da sociedade civil que estão envolvidas com o combate ao trabalho escravo, para fazer com que ela retornasse a público, né? E ela é um instrumento importantíssimo, não só porque ela é uma forma de cobrança perante a sociedade, perante os escravagistas que submeteram pessoas a condições indignas de trabalho e de vida, mas também porque ela é uma forma de prestação de contas, né, em relação ao que o Estado está fazendo para combater o trabalho escravo no Brasil hoje. Então, a lista ela se refere a um processo administrativo referente a empregadores que foram flagrados e depois sofreram todo o processo administrativo e tiveram condições de se defender dentro do Ministério do Trabalho, para então depois ser responsabilizados e ter os seus nomes publicados nessa lista. A lista tem um papel importante em termos de mercado também, porque é por meio dela que as instituições financeiras que concedem créditos conseguem se parametrar para não emprestar dinheiro, né, para não investir dinheiro em propriedades, para emprestar dinheiro para pessoas que tenham colocado o trabalho escravo nas suas produções. Essa é uma prática que realmente cola, Exato. É olhado pelo mercado esse tipo de conduta. Sim, a lista suja ela é super importante nesse sentido e também para empresas que são comprometidas com a questão. Então, tem muitas empresas que utilizam a lista, né, antes de fazer os seus contratos com produtores de matéria-prima para não manchar a sua cadeia produtiva. Então, imagina uma grande rede de supermercado que não quer vender um produto de alguém que tenha utilizado trabalho escravo na sua produção. Ela vai lá, consulta a lista e fala, bom, deste fornecedor eu não vou comprar porque não quero manchar a minha cadeia com esse tipo de crime. Uhum. Então, a lista também e principalmente usada por isso. Então, ela é um instrumento super importante de regulação de mercado e também de accountability para a sociedade. Certo. E aí, eu lembro que na época ela foi suspensa a divulgação por causa de uma ação, de uma liminar que foi dada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, a uma empresa do ramo imobiliário. Eu queria que você comentasse qual que é o perfil dessas empresas que praticam esse crime. Quem entrou com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para contestar a legalidade da lista, né, a constitucionalidade da lista, foi a Abrainc, que é uma associação, uma associação brasileira das incorporadoras imobiliárias, e dentro dessa associação você tem algumas empresas que foram flagradas com trabalho escravo nos últimos anos. Então, a Abrainc entrou com esse pedido, com essa ação de inconstitucionalidade no Supremo. O Supremo, na época, suspendeu a lista por liminar, né, até que se julgasse a questão. E aí passaram-se quase 2 anos com a lista suspensa.
Paralelamente a isso, né, para que a gente não fosse provido, para que a sociedade não fosse provida desse instrumento e dessa informação, e também o mercado, tanto a Repórter Brasil, a organização da qual eu faço parte, juntamente com o Impacto, requereu ao Ministério do Trabalho, por meio da Lei de Acesso à Informação, uma lista daqueles que foram processados administrativamente pela prática de trabalho escravo. Então, a gente recorria a essa lista, que não era lista suja, mas ela era muito semelhante ao que seria a lista suja, para ter esse tipo de informação. E aí, por fim, em meados de 2016, em maio, a então presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, derrubou a liminar, né, por perda de objeto, e a lista voltou a ser publicada. Na época, o Ministério do Trabalho demorou alguns meses para retomar a publicação da lista, e aí o Ministério Público do Trabalho entrou também com o processo, entrou com o pedido de publicação na Vara do Trabalho, na Justiça do Trabalho, que concedeu, e aí ela foi publicada após um imbróglio judicial também. Né? Agora tem muita fazenda, mas também tem muita empresa de ramo têxtil. Sim. Qual que é o perfil dessas empresas? A gente tem empresas, propriedades agropecuárias, né? Então, do ramo da pecuária, também do ramo do extrativismo a gente tem, então, várias carvoarias, a gente também tem eucalipto, extração de eucalipto, e também atividades de zona, que a gente considera de zona urbana, construção civil, oficinas têxteis, marcas de roupas, de vestuário. É uma lista. Exatamente. É uma lista que ela é bastante variada. Uhum. Por quê? Né? Porque o trabalho escravo no Brasil, ele está presente em praticamente todas as atividades econômicas. Não estou dizendo que todas as atividades, todos os produtores usam trabalho escravo. Né? O que a gente diz é que todas as atividades econômicas têm os seus maus e bons empregadores. E qual é a característica desse trabalho? A gente está terminando o bloco, mas vamos definir. Condições degradantes, trabalho forçado, jornada exaustiva e servidão por dívida são os 4 elementos principais que caracterizam o trabalho escravo, que estão colocados no artigo 149, que é o crime de trabalho escravo previsto no Código Penal brasileiro. Por esses 4 elementos, não é necessário ter todos eles acumulados numa situação de trabalho escravo. Alguns deles já é suficiente para caracterizar uma situação indigna que põe em risco a vida do trabalhador e, sobretudo, a sua dignidade e liberdade. Então, pensem, por exemplo, em alojamento precário, de lona, sem cama, dormindo em rede, ou às vezes até com papelão no chão, água, muitas vezes não potável. Então, a gente já viu trabalhador bebendo água armazenada em cantil, em recipiente de veneno, comendo no chão. Então, todas essas situações acabam sendo caracterizadas como indignas, né? Condições degradantes a que o trabalhador está submetido, não só na sua relação de trabalho, mas no seu modo de vida, né? Coloca em risco a sua integridade física e psicológica. Bastante abominável, só de ouvir a descrição, quem dirá encontrar um ser humano sendo tratado dessa maneira, e a gente vai entender um pouco mais sobre o que está sendo feito ou não feito na atual conjuntura do país a partir dos próximos blocos. Fica com a gente.